aí, pessoas? Já deu para ir no banheiro, fazer um xixizinho, tomar uma água? Agora a gente retoma aqui as nossas discussões sobre a pré-história, né? Muito bem, então nas aulas passadas eu expliquei para vocês a importância da pré-história, o que é uma fonte histórica, essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte eu falei um pouquinho para vocês sobre o que é pré-história, o conceito de pré-história, que é muito importante. E expliquei também o período paleolítico, né? Agora eu vou explicar para vocês o que é o período neolítico, né? Esse período que nem todas as civilizações ainda passaram, na verdade, quando a gente fala em pré-história, nem todas as civilizações passaram ao mesmo tempo, e algumas ainda nem entraram em alguns estágios da pré-história. Esse período chamado de neolítico, ele é muito importante, tá? Então, o período neolítico, ele vai começar aí os primeiros vestígios de uma civilização que teria entrado no período neolítico, as primeiras, teriam sido as civilizações ali da região do Oriente Médio, região da Mesopotâmia, mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, devido à grande oferta de água, a presença dos rios, os grandes rios daquelas regiões, o Tigre, o Eufrates, o ser humano teria conseguido se sedentarizar. A isso nós vamos dar o nome, e presta atenção, isso é muito cobrado, tanto nas suas provas no colégio, quanto nos seus vestibulares. Isso é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. É o período em que o ser humano é o período em que o ser humano ele domina as técnicas necessárias para se sedentarizar. Vamos pensar o seguinte, essa sedentarização humana ela não aconteceu de um dia para o outro não, tá? Não é que o ser humano acordou e falou, nossa, amanhã estou a fim de me tornar um agricultor, um pastor, vou pastorear. Não, nada disso, tá? Então, esse conhecimento que vai permitir o ser humano se sedentarizar, ele durou aí por todo o período chamado de período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história humana, né? Então veja, durante toda a fase paleolítica, o ser humano ele foi adquirindo conhecimentos ao longo do tempo e esses conhecimentos permitiram, em mais ou menos cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a sedentarização humana, nisso que a gente chama de Revolução Neolítica. Então vejam só, a primeira característica que nós temos então do período paleolítico é a sedentarização humana. O ser humano passa a partir de agora a ser produtor de alimento. Vai criar lá o seu matinho para comer, vai criar lá o seu bichinho para poder comer e ajudá-lo também na sua sobrevivência. Muito bem, pessoas. Então nós estamos falando do surgimento da propriedade privada. Olha só que coisa interessante. A propriedade privada surge nesse momento, quando o ser humano torna-se um cara sedentário. Além disso, a sedentarização humana permitiu o crescimento populacional, já que sedentarizado, o ser humano começa a criar as primeiras vilas, aldeias, agrupamentos humanos que ao longo do tempo vão se tornar gigantescas cidades. E claro, o número de pessoas aumentando, a convivência social entre essas pessoas passa a ficar cada vez mais difícil. É aí que vai surgir a necessidade de criar o Estado e também a criação da escrita para que o Estado seja organizado. Veja, mas isso não vai acontecer de forma imediata, vai levar um tempo para acontecer, mas eu já retomo esse raciocínio com vocês. Muito bem, pessoas. Então, primeira característica desse período, chamado de período neolítico, como eu estou dizendo aqui para vocês, é a sedentarização humana, ok? Na beira de grandes rios. Muito bem, só que lá na primeira aula, eu falei para vocês também que o que diferencia um período da pré-história do outro período da pré-história é como o ser humano produzia suas ferramentas e quais eram os tipos de materiais que o ser humano utilizava para produzir as suas ferramentas. Muito bem, tanto no período paleolítico quanto no período neolítico, presta atenção, tanto no período paleolítico quanto no período neolítico, o ser humano vai utilizar a pedra como o principal produtor de suas ferramentas de sobrevivência. É daí que vem o nome lítico, tá? Lítico, paleolítico, neolítico significa pedra. Neolítico,
a nova pedra, ou melhor, a pedra polida. Vejam só, pessoas lindas, da minha coleção de coisinhas que eu viajo e que eu adquiro, eu tenho aqui o exemplo de uma pedra polida. Isso aqui é uma réplica, não é um original, mas nós temos aqui, por exemplo, a ponta de uma lança, a ponta de uma flecha, que ela é muito mais trabalhada do que essa que eu mostrei na segunda parte da nossa aula. Lembra disso aqui que eu falei para vocês? Olha só a diferença entre uma pedra lascada, que foi utilizada pelo ser humano como a natureza produziu, e a diferença de uma pedra polida. Vamos olhar outra pedra polida? Olha essa daqui como ela está mais polidinha ainda. Isso daqui, galera, já é um machado, tá? Isso aqui o ser humano amarrava, tá vendo que tem até os vincozinhos aqui, ó? Colocava um cabo de madeira aqui, amarrava com um cipó, e com isso daqui ele vai utilizar ou para caçar ou para fazer algum tipo de trabalho que vai facilitar a sua sobrevivência, tá bom? Isso daqui é feito de pedra. Olha só, outra lança que eu tenho aqui, ponta de lança, né? Ô, professor, mas e ponta de flecha? Tá aqui uma ponta de flecha. Vejam só, a ponta de flecha é uma pedrinha muito menor que vai fazer com que o ser humano consiga facilitar a sua sobrevivência. Olha que interessante. Mas imagina só, galera, a vida nesse período ela era muito mais difícil do que é hoje, né? Então vejam só, período neolítico, galera, não tem segredo nenhum, muito fácil, mais importante para tudo, seja para sua prova lá na tua escola, seja para o teu vestibular no final do ano. O mais importante de tudo é a tal da revolução agrícola, que vai permitir com que o ser humano também produza uma revolução urbana. Através da revolução agrícola, do crescimento populacional, surgirão as cidades. Isso é muito importante. Caracterizando, então, período neolítico, sedentarização humana, produção de ferramentas mais elaboradas através da pedra polida, surgimento de cidades e crescimento populacional. Surge nisso também a nossa querida propriedade privada. Isso vai gerar, sem dúvidas nenhuma, conflito social e guerra. Mas todos os conflitos sociais e as guerras, devido à desigualdade social, nós estudaremos em outras aulas, ok? Na próxima aula, a quarta parte da nossa pré-história, eu vou explicar para vocês a nossa querida idade dos metais. Um beijo e espero vocês na próxima aula. Tchau, galera!